Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tessa e você está aqui no nosso canal Dialogando Direito e hoje eu quero voltar a conversar com vocês sobre um tema que faz um tempinho que a gente não conversa. Sobre liderança, sobre modelos de liderança, sobre tipos ideais de liderança e como acontece essa relação entre liderança e gestão, por exemplo. Um dos nossos vídeos mais assistidos aqui do canal é justamente um vídeo em que a gente tratava dos 6 tipos de liderança para Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional e tal, e de como ele faz essas relações, né, entre os modelos de liderança, a importância da inteligência emocional, enfim. Então, nesse vídeo lá há bastante tempo, a gente falava de 6 tipos ideais de liderança, de como ele acontece e também de quais os seus principais impactos dessa liderança, eles são positivos ou negativos para a instituição. E hoje a gente vai falar um pouquinho de algo que pode ser visto como algo complementar a esse modelo ideal do Daniel Goleman, dos 6 tipos de liderança, que é um conceito bastante conhecido chamado liderança situacional. Paul Hershey e Ken Blanchard tiveram essa ideia, ou pelo menos formularam essa teoria, a partir da premissa, e eu acho que aqui há um ponto de convergência com as ideias do Goleman, embora, claro, o Goleman venha depois, né, dessa teorização sobre liderança situacional, em que os autores, os teóricos que defendem a liderança situacional, dizem, mais ou menos em outras palavras, de que a liderança, o modelo ideal de liderança é um modelo necessariamente adaptável. Ou seja, é um modelo que não pode ficar preso a um único tipo, a uma única forma de liderança. E que justamente essa liderança, por ser situacional, deve levar em conta, os modelos de liderança devem levar em conta sempre aspectos objetivos e aspectos subjetivos para a adequação da liderança. O que se quer dizer com isso? Quando a gente fala em aspectos objetivos, a gente está falando da situação objetivamente posta e que demanda uma atuação do líder. Quando a gente está falando de aspectos subjetivos, a gente está olhando para a pessoa do liderado. É claro que essas coisas se comunicam. É claro que eu preciso olhar, sob o ponto de vista da liderança situacional, eu preciso olhar para esses dois aspectos de forma complementar, de forma conexa, de forma concatenada. Não tenha dúvida disso. Por quê? Determinados liderados reagem de determinados jeitos a depender da postura do líder. E outros liderados vão reagir de forma diferente à mesma forma de comportamento do líder. Então, para a gente dar um exemplo, eu gosto desses exemplos porque eles trazem isso um pouco para a realidade mais fácil de percepção da gente, né? Para quem tem filho, ou para quem é filho, ou para quem já viu isso acontecer com filhos, né? Especialmente para quem tem filhos, ou quando consegue ver essa diferença, né? Nenhum indivíduo é exatamente igual ao outro, muito pelo contrário, né? Os indivíduos tendem a ser potencialmente muito diferentes um do outro. Isso acontece mesmo dentro das famílias. Então os filhos são diferentes. Aquilo que serve para moldar o comportamento, ou para ensinar, ou para trazer alguma questão pedagógica para um filho, não serve necessariamente para o outro. Por quê? Porque um entende as mensagens de uma forma e o outro entende de outra. Para usar uma metáfora mais simples, ou para usar um exemplo mais simples, tem filho que, se por exemplo ele for mal na prova, você for lá e for muito rígido, muito duro com ele, ele vai reagir de uma forma negativa, ele vai se encolher, ele vai entender que você não está motivando ele de forma correta e ele tende a ter um resultado pior. Já tem outros indivíduos que, se você pegar essa mesma coisa e fizer e instigá-lo, dizer, porra, você foi mal, você poderia ter ido melhor, você consegue, você deveria ter ido melhor, etc. Você tinha condições. Esse cara vai se sentir extremamente motivado para te provar o contrário. Então veja, a gente está falando de 2 indivíduos sujeitos à mesma situação objetiva, a partir do mesmo comportamento do líder, mas que reagem de forma diferente. É isso que a liderança situacional quer colocar em voga, a percepção de que os indivíduos, sob o ponto de vista subjetivo então, são diferentes,
e as situações objetivas a serem tratadas pelo líder também são diferentes, a demandar sempre uma postura diferente do líder. É por isso, então, que na teoria da liderança situacional, por exemplo, fatores que precisam ser levados sempre em conta são a maturidade, não só a situação objetiva, mas também a maturidade do liderado, a condição daquele liderado, a percepção sobre isso. É um pouco do que o Daniel Goleman vai falar quando ele fala lá, né, do seu ponto de vista de qualidades que o líder precisa ter e de habilidades da inteligência emocional que se relacionam, quando ele fala de autogestão, quando ele fala de autoconhecimento. É disso também que o Daniel Goleman está falando nesse desdobramento aí de uma teoria mais aplicada à neurociência. Notem, então, que para a liderança situacional, o modelo de liderança ele é sempre fluido. Ele não é necessariamente estático, ele não é necessariamente rígido, hermético, ele é um modelo que deve ser adaptável. E é por isso que na teoria da liderança situacional também existem quatro tipos de liderança situacional. 4 tipos ideais de liderança situacional que vão combinando graus mais altos ou mais baixos de apoio e direção. Vão então mesclando esses graus no sentido de se a atuação do líder é mais suscetível a dirigir, a determinar o que precisa ser feito e apoiar também, ou menos. E por conseguinte, situações em que o liderado terá mais ou menos autonomia na situação do dia a dia. Essas 4 modalidades de liderança situacional a gente poderia traduzir como sendo a primeira delas, direção, naturalmente, né, um alto grau de direção e um baixo grau de apoio, treinamento, ou orientação para alguns, um alto grau de apoio e um alto grau de direção, apoio, em que eu tenho já um baixo grau de direção, mas um alto grau de apoio, e a delegação, em que eu tenho um baixo grau de apoio e um baixo grau de direção. Então notem que esses 4 tipos ideais de liderança situacional, direção, treinamento, apoio e delegação, vão ser fluidos e eles devem ser aplicados conforme a maturidade do liderado e a situação objetiva que demanda isso. Por exemplo, se o teu liderado tem um alto grau de maturidade e a situação objetiva te permite fazer isso, o modelo de liderança situacional talvez mais interessante aqui seja justamente a delegação, em que você pode delegar um pedaço da tarefa a ser feita aos cuidados diretos do liderado. Por outro lado, as situações mais novas que o liderado ainda não experimentou, mesmo que ele tenha um alto grau de maturidade, em que você talvez tenha que mudar aí a liderança situacional para um modelo de treinamento, para um modelo de aproveitar para ensinar ou trazer uma parte aqui de mentoria e coaching com o liderado para que ele aprenda e possa, lá na frente, fazer a tarefa por si só. Então, a liderança situacional é um conceito muito importante, bastante utilizado na gestão e que tem como principal característica essa classificação de 4 modelos e a percepção de que esses modelos devem ser habilidades que o líder tem e que ele precisa colocar em prática de forma fluida, de forma dinâmica, olhando sempre e pesando as situações para que ele possa ter a sensibilidade e a assertividade na escolha do modelo de liderança correto, conforme ele exige, tanto a situação objetiva, quanto o aspecto subjetivo da maturidade do liderado ou dos liderados. Tá bom? Legal, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Vejam como se relaciona bastante com os modelos de liderança lá, calcados na inteligência emocional do Daniel Goleman, como esses conteúdos podem conversar e devem conversar entre si, porque também lá em Daniel Goleman é essa premissa de que não há um modelo único de liderança e que o líder precisa ter todas essas habilidades e saber exatamente a hora de usar o tipo de liderança correto. Tá bom? Eu espero que tenha sido bastante legal para vocês. Espero que vocês continuem sempre com a gente. Não esqueçam aí, né, de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, apertar no sininho para saber quando tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Valeu!